Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar sobre a sedução do poder. Inscreva-se se ainda não é inscrito e dê o seu like ao final. Compartilhe com os seus amigos. Jesus assim nos fala a Je suis rien, em 22 de abril de 2006. Minha filha, eu falo-te no teu coração que sofre pelo mundo em guerra. Ninguém se arrepende dos crimes cometidos pelo seu próprio país. Olho por olho, dente por dente. Esta regra continua a existir sempre. A guerra está mais nos corações do que nas armas. Eu respondo-te, eu mesmo posso escavar as pedras, por mais duras que elas sejam, mas a mais dura está rodeada por centenas tão duras como ela e que na realidade a apoiam. Estas julgam-se protegidas por estarem menos visíveis. Eu mesmo quebrarei o seu orgulho. Desamparadas, elas mesmas verão o seu infortúnio. É um poder. São os escribas e os fariseus, aqueles mesmos que me julgaram como usurpador. Eles aí estão ainda para defender o seu poder efêmero. Esse poder que tenta reformar a minha igreja e transformá-la num tribunal que julga o inocente e condena antecipadamente, porque ele defende a justiça, a candura ou transparência e a verdade. Bem, meus amigos e minhas amigas, vou interromper aqui as palavras de Jesus, que vou continuar a lê-las em seguida, para dizer que nós, no início do texto, poderíamos estar pensando que Jesus estava falando sobre as guerras literais, em que um país joga bombas em outro país. Mas aqui, no decorrer do texto, ele começa a nos dizer onde está a verdadeira guerra. São os escribas e os fariseus. Ele vai então começar a falar um pouquinho da sua igreja. A sua igreja, sim, a igreja que nós entendemos que ele fundou, que nós entendemos que tem uma pedra sólida, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Por isso, peço a todos que estão escutando, que escutem com calma, que não façam julgamentos precipitados. Assim como ele disse aqui, que sua igreja está julgando o inocente antecipadamente, não façamos isso com a palavra de Jesus que iremos escutar agora, pois é uma palavra muito forte, que provavelmente vocês nunca ouviram. Ele então continua, referindo-se aos escribas, aos fariseus e àqueles que detêm o poder dentro de sua igreja. Ele mesmo defende a Santa Igreja de Deus, que rejeita o acusador por introduzir a sua lei pérfida e insolente no próprio seio da minha igreja, querendo lançar a pureza de Deus por terra e introduzir leis satânicas no coração da minha igreja. Acaso não vês que nada pode construir-se sobre bases apodrecidas e que os ratos não abandonam o navio a não ser quando ele naufraga? Meus irmãos, é necessário novamente interromper essas palavras de Jesus para que nós possamos entender o que realmente ele está nos dizendo.
Ele está nos dizendo que não vemos que as bases estão apodrecidas. Ele não está falando da construção, meus irmãos. Ele está falando das bases. E ele está referindo-se à sua igreja. Ele vai adiante. Ele diz que os ratos só vão sair quando o navio naufragar, quando o navio se enterrar debaixo d'água. Eu queria falar outras palavras, mas eu não posso. Jesus não me permite. O que Jesus está nos dizendo, sem pontos e vírgulas, sem aspas, que as bases da sua igreja estão podres. É que esta igreja precisa naufragar. Eu não posso dizer nada diferente, foi ele que disse. Acaso não vês? Não se pode construir nada sobre bases apodrecidas? Nada podemos construir numa igreja que tem as bases apodrecidas. E mais, ele diz que os ratos só vão sair quando esse navio afundar. É forte, eu sei, e nós vamos continuar. Olha o que ele diz nas próximas palavras. Eu mesmo te o digo, não tenhas medo. Esse barco tende a afundar em água. Ele próprio abriga uma falsa sociedade, uma assembleia de falsas testemunhas de Cristo. E tudo que eu te peço é que não tenhas medo de o dizer que eu estou contigo. Os meus reconhecem-me e como outrora eu estou prestes a pegar no chicote para expulsar para fora do templo de meu Pai esses autores de leis humanas que têm atravessado o templo. Ei-los mais insolentes que outrora, porque se servem de palavras que consolam os deste tempo do fim, que cunham as suas leis perversas para um trono na própria igreja de Deus. Jesus então diz esta palavra destacada no texto. Ele diz assim: fora aqueles que rejeitam Deus e a sua lei. Ele em seguida continua. Ele diz: eu não contrario ninguém. Se alguém se sente contrariado, é porque não está comigo. Sim, eu sei que são palavras fortes, mas é o nosso Jesus que as diz e nós não podemos tirar nem um jota do que ele escreveu. Ele assim continua: por isso peço-te que escrevas e que difundas isto. Eu mesmo te protegerei, porque a minha cruz se erguerá depois da varredela desses impostores. Eles mesmos se irão inteiramente sós, com esse seu espírito de ditadura. A igreja é a assembleia de meus fiéis de coração. Eu conheço-os, que eles estão comigo e contigo. Deus é retidão de tudo. Aqui o texto ainda vai continuar, meus irmãos, mas eu queria fazer uma pausa. Jesus falou aqui no espírito de ditadura e é tão presente hoje em dia. Nós achamos que esse espírito de ditadura está apenas presente nos nossos governantes, que agora nos obrigam a ficar em casa, ou nos obrigam a ter um passaporte sanitário, ou nos negam alguns serviços. Mas esse espírito de ditadura, na verdade, está vindo da igreja de Jesus, dessa igreja que ele fundou, dessa igreja cujas bases estão apodrecidas e que ela tem que afundar para debaixo d'água para que os ratos possam ir embora. Não são palavras minhas, foi o que Jesus acabou de nos dizer. Jesus então assim continua falando do estado de sua igreja atual.
Ele diz: as reverências vão com essa falsa lei que introduziu na minha igreja aqueles que vêm usurpar a lei do Senhor, para dela fazer uma caverna que abriga aqueles que não são nem por Deus, nem pelos pobres. A minha cruz se erguerá depois disso, como eu te prometi. Eu próprio te mostrarei onde está a falsidade ou astúcia. Juntos, vós mesmos a descobrireis. Ela mesma se imporá, independente do vosso alcance. Deus será a primeira testemunha desde o êxito ou triunfo, porque eu desde já o organizo. Aqueles que duvidam dele vê-lo-ão em breve. Eu mesmo te prometo a minha cruz, depois da varredela dessa insolente prostituição que se formou na minha santa igreja. Meus irmãos, depois desta mensagem, Genésio e Rian, apavorada, pergunta se poderia difundir aquilo que tinha acabado de escutar do Senhor. Tamanha é a humildade dela. Tamanha é a força que Jesus disse nessas palavras. Ele fala diretamente sobre a igreja. Ele usa a palavra que nós podemos dizer mais baixa que se poderia dar a alguém ou alguma coisa. Insolente prostituição que se formou na minha santa igreja. Ele não usou outra palavra, ele usou esta palavra, prostituição. Aquele que se vende por dinheiro para dar prazer aos outros. Neste caso, provavelmente, para dar prazer à sociedade, à nova ordem mundial, às vontades das pessoas. Está aqui escrito, não foram palavras minhas, não são palavras de ninguém querendo aparecer, são palavras de Jesus a Genésio e Rian, em 22 de abril de 2006. Jesus então até continua dizendo que é para difundir sim, e que não é nenhuma questão de coragem, é uma questão de verdade, para ela não ter medo. Assim, devemos nós agir, não por coragem ou por temer os grandes deste mundo, mas por uma questão de verdade. Jesus pede que falemos a verdade, e a verdade é esta: quem tem ouvidos para ouvir, que a ouça. E aqui terminamos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.